Oi, peraí. Oiê, Oi, bom Maria. dia. Bom dia. Chegou o grande dia do nosso encontro. Sim, Que bom que foi já pensado há um tempinho e hoje está acontecendo. Eu fico muito feliz. Já agradeço por ter topado o convite, né? Que a Mariane eu conheci a partir de uma live, né? Que foi uma live que eu estava assistindo, você contando uma história. Se eu não me engano, foi do menino Nito, se eu não me engano. é, Que é uma história que eu já gostava bastante. Eu ouvi você contando assim de forma esplêndida. Nossa, tenho que fazer uma live com essa mulher. E hoje está aqui. E assim, podemos começar você contando um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória, quem é você, fica à vontade, tá? Vai lá. tá ótimo, muito obrigada, Nelson. Uhum. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz assim dessa possibilidade, né, da gente poder conversar, trocar, especialmente na data de hoje, né? Sim, Eu tenho refletido muito sobre essas histórias, essas narrativas que nos são contadas, sabe? E aí, eu ouvi uma vez uma pessoa falando sobre a gente estar sempre escavando a nossa história, né? sim, E eu vejo que eu estou muito nesse processo. E a Olubaiô, né, que é o espaço que eu idealizei, que venho gestando, né, e cuidando com muito carinho, tá muito nesse processo também, sabe? De ir resgatando, de ir puxando, de trazendo as histórias que enalteçam o protagonismo negro, né? Que fale. Eu sou professora, eu sou pedagoga, eu fiz mestrado em educação também, sendo que o meu mestrado, a minha pesquisa, foi um outro viés, era sobre relações étnico-raciais também, sendo que era na perspectiva da educação escolar indígena, né? Porque quando eu fiz o mestrado, eu já achava que tinha muita gente pesquisando e estudando sobre o movimento negro, e que isso daí já estava. Sendo que quando eu fui para a escola, no chão da escola, eu vi como existe uma lacuna entre a academia e o chão da sim, escola, sabe? Então, o que eu achava que estava em alta produção dentro da academia, na escola existia um silenciamento muito grande, existia um vazio muito grande de práticas, de falta de escuta, né? entendi. De falta de enxergar as crianças negras. Então, o meu processo, inclusive a minha descoberta também, enquanto mulher negra, ela veio muito a partir da sala de aula. E a Olubaiô é um misto disso tudo, né? Um misto dessas minhas pesquisas, que são também pesquisas pessoais, eu tentando me entender e me encontrar no mundo, Sim, e pensar também as práticas pedagógicas, né? Eu venho nesse sentido de pensar o que eu posso contribuir na construção de uma educação que seja emancipatória, tem pensado muito na questão da afroperspectiva, né? Da pluriversalidade, das diversas narrativas que são negadas dentro da escola. Por exemplo, o meu pai, ele é peruano. E eu nunca ouvi falar nada do Peru na minha sim. trajetória escolar. E aí eu sempre tive muita vergonha, porque o meu pai ele tem traços indígenas, né? E era uma história que nunca foi contada. Então, como é que a gente faz para romper, né, com esse silenciamento, com esses racismos? Então, eu venho muito nessa perspectiva, sabe? Nessa pesquisa, compartilhando outras histórias. Esse tem Gostei. sido o caminho que eu venho Achei muito interessante trilhando, na você, verdade. isso que você disse da praxis, na verdade, o fazer, né? Que nós temos muitas teorias, nós temos muitos saberes, mas a construção se dá na prática, né? Se dá no movimento Uhum. de fazer e o quanto isso que é importante, o quanto isso que gera a potência para o outro, né? E você terminou, acho, a sua narrativa, a sua fala, né? Falando com até uma me soou com uma pergunta, como fazer, né? Como transformar todo esse conhecimento em prática, em potência, e quais locais, né? Está chegando esses conhecimentos, quais locais que nós temos, de fato, os olhos voltados para onde estão sendo feitas as coisas e aonde que não estão feitas as coisas, estão sendo marginalizadas, né? Que corpos estão servindo
o nosso conhecimento também, que é muito importante, eu acho, nós refletirmos sobre essa questão. Eu falo isso e também que meus ouvidos sejam primeiros a serem ouvir essas palavras, né? Que também eu me questiono muito a quem está servindo o meu trabalho. Nós temos uma população periférica muito grande, uma população de estar sendo morta a todos os dias, a todo momento, uma produção muito grande. E aqui está servindo o nosso trabalho, que acredito que o nosso trabalho tem um peso político, social muito grande. E gostei muito também do seu viés, dessa forma de atuar, dessa forma de combater essa estrutura também, a partir ali da base, né, da criança. E antes até mesmo de, não sei, começar a história, eu queria só saber de você uma experiência que você tenha tido durante essa sua caminhada, que tenha sido bem, assim, que você tenha na sua memória e que foi bem impactante para você durante essa contação de história. Oi, Léo, tudo bem? Entrou aqui um dos meus filhos que a vida me trouxe. Ai, Nelson, é muito difícil, assim, tem vários, né? A gente até conversou um pouco sobre isso. Eu sou daqui da Zona Oeste, né, no Rio de Janeiro. Eu tô morando em Bangu, mas eu sou nascida e criada em Realengo. E boa parte da minha trajetória profissional foi aqui mesmo, né, na Zona Oeste. E eu trabalhei também um tempo em Nova Iguaçu. E aí eu sinto que eu tenho uma relação com o território muito grande, sabe? E aí quando eu penso nessas histórias e nessas narrativas, eu não estou pensando também só no espaço escolar. Eu acho que nos espaços não escolares também é fundamental, né? Óbvio que na escola é muito importante, mas eu acho que quando a gente não tem espaço na escola, que a gente consiga ocupar as praças, as lonas, enfim, os centros comunitários, né, ou casas colaborativas com outras histórias e outras narrativas. Mas ano passado eu fui convidada para ir numa escola aqui em Realengo. E foi uma experiência muito linda, porque me chamaram para fazer as bonecas Abayomi Sim. e contar uma história. Aí eu falei assim, beleza. E aí eu vou trazer, né? A partir das bonecas Abayomi tem uma série de vieses, né? A partir dessa história, né? Inclusive uma narrativa que traz, de certa forma, uma romantização e que não é uma narrativa verídica, né? Enfim, tem a questão de autoria também dessa boneca, diversas perspectivas, mas eu quis trazer, como era uma escola com o primeiro segmento do ensino fundamental, eu pensei em trazer, não de forma lúdica, porque não tem como você falar do processo de escravização de forma lúdica, mas talvez de forma palpável, Entendi. entende? A partir de fotografias, a partir disso, ressignificando uma história que é contada para a gente pensar as possibilidades de criação e construção do futuro, né? Porque isso daí é uma coisa que me incomoda muito quando a gente fica só na narrativa da escravização. Porque parece que a nossa história começa ali, e na verdade não é, né? É muito anterior. Muito e aí é mesmo. muito complicado, porque como é que as crianças negras, elas estão sendo construídas enquanto crianças negras dentro desse processo só de dor? Então, eu procuro muito pensar e repensar, sabe, essas questões. E aí foi muito engraçado, porque a menina me chamou e eu pensei que, sei lá, devia ser umas 50 crianças, uma turma. Nelson, na véspera ela me liga, eram 500 crianças. Nossa. E eu não tinha material para aquilo tudo, né? Eu comecei a procurar roupa e começar a cortar roupa, como é que ia fazer. E você muito provavelmente sabe, né, dessa questão de como muitas das vezes os meninos têm resistência, né? Sim. Principalmente com essa questão de boneca, de fazer boneca, né? Eu não vou fazer, eu não isso, né? Enfim, existe toda uma construção de masculinidade e muitas das vezes até quer fazer, mas nega que ele querer fazer por conta de uma carcaça que se quer. Cara, mas foi tão legal, porque obviamente faltou material, não tinha material para todo mundo. Mas os meninos, eles estavam numa vontade tão grande de fazer, sabe?
e aí construía a questão da roupa, e aí combinava a roupa com um cinto. Assim, para mim foi muito emocionante, foi muito bonito ver esse... Porque a gente estava falando de afeto, a gente estava falando de você presentear alguém que você ama, você pensar naquela pessoa. Então foi muito legal. E eu acho que foi das poucas vezes em que eu fiz essas oficinas e não me questionaram do porquê não menino. Eu posso fazer um boneco? Porque geralmente falam, né? Sim, Ah, eu posso fazer um boneco? E eles fizeram e foi tão lindo. E também essa questão do afeto, né? Eu tenho pensado muito sobre isso nas escolas que eu vou. Como as crianças elas têm essa necessidade de tocar, do abraçar, né? De você poder sim, ali com certeza. e depois você dá um beijo numa criança. Ah, e aí tem aquela que tá mais tímida. Você fala assim, vem cá, me dá um abraço, fala comigo, né? Eu acho isso daí muito potente, né? E essa experiência ficou muito marcada por conta dessa questão dos meninos se permitirem fazer e se permitirem curtir também, né? Aquele processo, aquele momento. O afeto é revolucionário, né? O afeto que muitas das vezes nos é negado, os nossos corpos que colocam como algo que não nos cabe, mas construir uma identidade preta desde a infância que a afetividade perpassa por esses corpos, né? Principalmente meninos também, que frente até mesmo que você falou, essa masculinidade que é construída, que parece que a afetividade não nos contempla, não faz parte desse lugar, mas com certeza faz. Muito bom, gostei bastante. Então, fica à vontade, podemos ir. Que história que você trouxe, fica à vontade. É sua live, vai lá. Ah, quando você me fez o convite, na hora eu sabia que eu iria trazer a história de uma mulher negra, né? Sim, E aí, quando você falou, eu fiquei em dúvida entre duas. Ai, qual que eu conto, qual que eu conto? E é isso, né? A história dessa mulher que eu vou contar é uma história que eu só fui conhecer já na minha vida adulta. sim. E quando eu descobri a história dela, quando eu conheci, eu fiquei tão impactada, Nelson, porque a gente vive em uma sociedade em que nos coloca no limbo. A gente está sempre marginalizado. E muitas das vezes eu tenho a sensação que a gente está sempre tentando se inserir, né? Então a gente está sempre dando murro em ponta de faca e tentando seguir a partir de uma mesma lógica. E essa mulher, ela teve uma... Eu sou muito apaixonada pela história dela, e, enfim, a história dela tá me rondando já tem um tempinho, né? Alguns meses, inclusive de forma mais enfática. Eu escrevi sobre ela também, porque ela é muito visionária e ela é muito estrategista. Então, ela traz formas da gente repensar a estrutura. Eu acho que a gente não tem que tentar se enquadrar nesse modelo que a gente já sabe que não nos cabe, sabe? Que Correto. tá Concordo. sempre nos empurrando para fora. A gente precisa conhecer histórias e narrativas que nos fazem construir e repensar outras estratégias. E a gente, eu fico pensando muito nisso, né? A Azoilda Trindade, que é uma grande educadora, ela traz os valores civilizatórios afro-brasileiros, e eu acho que a gente precisa estudar e mergulhar nesses valores, sabe? Porque eu acho que as nossas respostas estão ali, naqueles valores que ela coloca, a gente precisa ver, rever, remexer. E eu vou trazer a história da Hilária Batista da Silva, Claro. mais conhecida como Tia Ciata. A Tia Ciata, ela foi uma mulher que, como eu falei, né, ela foi muito estrategista, porque ela utilizou de diversas formas que eram negadas para refazer e reformular não só um território, mas pensar a coletividade. Então é muito interessante porque não é a partir de um indivíduo. Eu não estou falando do individual, eu estou falando a partir de uma construção coletiva. E eu sempre rememoro essa história, eu procuro sempre voltar na história da Tia Ciata para pensar nas minhas práticas e pensar o que hoje a gente consegue fazer e reconstruir. Então, a Tia Ciata, ela é uma mulher baiana, ela nasceu no Recôncavo Baiano em 13 de janeiro de 1854 e ela sai da Bahia
que quando ela sai da Bahia, não se tem muitos registros concretos do porquê ela saiu de lá. Mas a gente sabe que existe uma perseguição, né? Não existiu, né? A gente vive ainda hoje uma perseguição muito grande às mães de santo, às pessoas de santo. Sim. E a tia Ciata, ela era da nação Queto. Ela começou na nação aos 16 anos. Ela era de Oxum, né? Filha de Oxum. E ela sai da Bahia. E alguns registros que eu vi traz essa questão da perseguição religiosa. E ela sai da Bahia e ela chega aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro existia um Miguel, que era um cônsul baiano. Ele era a pessoa que recebia os baianos. Né? E muitos baianos vieram aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, principalmente para aquela região chamada da Pequena África, que um dia a gente pode pensar, né, de trazer essa história, essa narrativa, que é muito potente também para a gente pensar esses lugares. E o Miguel ele fazia essa recepção dessas pessoas. E a tia Ciata, a Hilária Batista, ela veio e ficou na casa do Miguel. A Hilária, quando ela veio para o Rio de Janeiro, ela veio com a filha dela. Ela chegou aqui, se eu não me engano, ela tinha 22 anos. E aqui no Rio de Janeiro, eu gosto muito da história da tia Ciata, porque ela traz muito, ela ensina muito para a gente da própria história do Rio de Janeiro e repensar a nossa cidade e organização. Porque a tia Ciata, junto com outras baianas, né, e também tias, elas começaram a levar os tabuleiros da baiana. A tia Ciata, ela era uma quituteira que fazia manjar, bolo, fazia cocada, fazia esses doces e colocava no tabuleiro. Então, ela vestia sua roupa de baiana, ia toda linda e bela com o seu tabuleiro, junto com as outras tias, para vender os seus quitutes. Sim. E ela começou a ocupar a rua 7 de setembro e depois foi lá para Carioca, um espaço que até hoje a gente encontra as baianas. Então, olha que incrível, né? Sim. Quanto tempo que essa história ela não é continuada, né? E é muito interessante quando a gente pensa nessa tia, né? Por que tia? A tia, na minha leitura, né? Na minha visão, ela está muito associada a essa questão da coletividade. Porque depois de um tempo, a tia Ciata, ela saiu da casa do cônsul, Miguel, e ela foi para uma casa lá na Praça 11. E era chamada Casa de Cômodos. Por quê? Porque era uma casa bem grande, com vários cômodos e com um enorme quintal de árvores frutíferas. E esses cômodos, né, servia para quê? Para acolher pessoas. E é muito interessante porque eu não estou falando só de pessoas negras e não estou falando só de baianos. A tia Ciata, ela acolhia quem precisasse ser acolhido. Então, olha essa lógica também dessa questão do acolhimento, né, de você trazer, não é pensar a partir do individual. Sim, mas do grupo. E a tia Ciata, aqui no Rio de Janeiro, ela conhece o João Batista da Silva, que também é um homem baiano, e existe também uma história de que ele estudou medicina durante um tempo, mas ele não concluiu a faculdade de medicina. Não se tem o registro do porquê ele não concluiu, mas existe uma grande possibilidade dele não ter finalizado por conta do racismo, né? Imagina um corpo preto ocupar uma escola de elite e imagina como não é a tensão desse corpo nesse lugar, né? Em qual ano que você disse mesmo? 1700. Em 1876 é quando ela chega aqui no Rio de Janeiro. Imagina. Né? Então é nesse período. Século XIX. E aí é interessante a gente pensar também nessa questão da necessidade da gente pensar e conhecer essas narrativas, essas nossas histórias. Porque não existe uma historiografia oficial que traz dados precisos
precisos sobre essas histórias. Por exemplo, existem registros de que a tia Ciata com o João, eles tiveram 14, 15, 16 e até 26 filhos. Então, é muito importante a gente começar a conhecer e a gente tomar esse lugar também de processo de escrita dessas narrativas, dessas histórias, né? E uma das partes que eu mais gosto da história da tia Ciata, e aí eu li a partir da narrativa do neto dela, que é o Bossi Moreira, que é um sambista, que ele vai falar sobre essa visão dela super estratégia. Porque o que aconteceu? Existia um período, né, em que você não podia praticar a sua religiosidade, existia perseguição, tal qual o samba. Era proibido, não se podia ter essas manifestações. E no quintal da tia Ciata, era ali o berço do samba, muitos chamam, né, do berço do samba, é onde as pessoas iam se reunir, é a questão da festividade. Ela, inclusive, tinha esse quintalzão. É muito interessante porque tem registros que falam que a festa durava dias e que a comida não parava, era sempre a fartura na comida e a música não parava. Então, se não tinha instrumento para todo mundo, ia pegar o ralador lá na cozinha, pegava uma colher de pau, pegava uma panela, e o importante era não deixar o samba acabar. E o Bossi diz, né, que na época o presidente Venceslau Braz, ele tinha uma ferida na perna. E era uma ferida que nenhum médico conseguia resolver. Nada resolvia aquela ferida dele. E que, inclusive, falavam que se ele fechasse aquela ferida, ele corria risco de morte, ele poderia morrer. E aí, o motorista desse presidente disse, olha, eu conheço alguém que pode resolver seu problema. Ela resolve tudo. E falou de quem? Da tia Ciata. E a tia Ciata, ela tem muito essa questão do conhecimento com as ervas, né? É curandeira, você sabe manipular, são esses nossos conhecimentos ancestrais, né? Dos emplastos, dos banhos. E aí, quando foram falar com a tia Ciata, e ela falou assim, eu não conheço ele, por que eu vou curar ele? E aí o neto dela diz que ela era um pouco explosiva, né? E ela ainda disse assim, quem precisa que venha atrás de mim, se ele quer, ele que vem até aqui. E aí a tia Ciata, ela vai se consultar, ela vai fazer uma consulta para saber se ela deveria ou não atender ao Venceslau, a esse pedido. Ela se consulta e ouvi uma história de que quando ela passa ali do Palácio do Catete, lá na parte dos arcos, ela recebe Oxum. Então, Oxum que cura a ferida de Venceslau Braz. E quando ela cura, né, essa ferida, o Venceslau ele fica muito agradecido, muito grato. Ela passa ali uma receita de emplastos. Ele tem que fazer durante 3 dias, utilizando determinadas ervas. E aí, depois, quando ele fica curado, ele fica muito grato, ele fica muito agradecido, pergunta, o que você quer, né? E ela podia pedir dinheiro, ela podia pedir o que ela quisesse. Mas o que ela pediu, Nelson? Ela pediu que o marido dela ocupasse o lugar da guarda. Então, o marido dela passou a ter uma função importante dentro da polícia. Ele começou virou o chefe de gabinete da polícia. E o que isso significava? Isso significava que quando vinham as perseguições, né, bater na casa para proibir o samba, ele chegava primeiro. Então, ele fazia ali aquela barreira e assim o samba e as manifestações religiosas, elas poderiam continuar. E eu gosto tanto dessa história da tia Ciata, porque eu acho que ela nos ensina tanto, ela é muito estrategista, visionária, né? Tem toda uma questão de conhecimento também, dos conhecimentos tradicionais, das nossas mais velhas, né? De não deixar... Então, eu fico pensando muito sobre a potencialidade dessa história
hoje, né? Hoje, como essa história ela te atravessa, como ela me atravessa, Sim, e com como a certeza. gente pode pensar ações reais, né? E efetivas, práticas a partir dessa narrativa e a história dessa mulher, né? Que enfim, tá tão misturada com a história da nossa cidade do Rio de Janeiro. E tá tão misturada também com a história do Brasil, né? E todas essas dificuldades que a gente enfrenta, o que a gente pode aprender e ressignificar dela. Com certeza, essa história, nossa, depois eu vou pegar ela e vou trabalhar vários pontos que ela traz, né? Da nossa coletividade, a importância da nossa coletividade, a importância da espiritualidade, né? Que acredito, até estava falando isso, que eu fiz uma live de abertura, o quanto a espiritualidade é importante nesse nosso processo. Faz parte, é um dos pilares, eu acho, muito grande do nosso apoderamento. Eu acho que a espiritualidade não pode estar fora desse processo. E a estratégia, que quando ela pega, ela podia pedir qualquer coisa, e quando ela pega um preto que ela confia, que ela sabe de toda a trajetória, que pelo que eu entendi, tem uma consciência de raça, do seu lugar de como homem preto, e coloca como chefe da polícia, que a polícia até então é o principal agente do Estado contra nós, é um movimento estratégico muito grande. Uhum. E como a gente pode, como você mesmo disse, como a gente pode trazer isso para hoje, né? Que hoje a polícia continua sendo esse mesmo lugar, continua ocupando esse mesmo lugar, a maioria pretos, né? Na ponta, e é pretos enquadrando pretos, pretos matando pretos, e como esse lugar, essa estratégia hoje também é muito importante para que a gente consiga, como ali no samba, né, resguardar aquele lugar que era um lugar sagrado, era um lugar de reunião, era um lugar de produção, era um lugar de alimento, né? E estar entre nós, que como é importante esse nosso lugar de estar entre nós. Nossa, eu acho que essa história, ela pode ser destrinchada em muitos caminhos, em muitos vieses, na verdade. Muito interessante. E é uma história que, sinceramente, eu não conhecia. Conheço a Tia Seata, né? Mas eu não conhecia a história a partir desse ponto. E como é importante a gente conhecer os nossos mais velhos, e como a gente aprende com os nossos mais velhos, né? Que os nossos ancestrais, e quanta sabedoria tem nisso. Uhum. Muito bom mesmo. Gostei bastante e lhe agradeço por isso. E num dia hoje tão significativo para as mulheres negras desse Brasil, desse mundo, e trazer uma mulher da gente, uma mulher com a cara do nosso povo, uma mulher tangível, palpável, né? Que a gente pode olhar e ver que é possível estar nesse lugar, é possível termos ações que serão impactantes para nós e percebermos essas narrativas. Muito obrigado mesmo, assim. E eu acho que é a primeira live de hoje, já vem assim. Eu gosto que as coisas se conectam. A abertura, eu acho que se conecta muito com o que você trouxe hoje, e acredito eu que as próximas serão complementações desse ciclo que nós estamos produzindo hoje. Agradeço também as pessoas que estão aqui esse sábado de manhã disponibilizando o seu dia, a sua hora, por estar aqui conosco. A próxima live será às 13 horas. E é isso. Se alguém tiver alguma consideração, alguma pergunta para fazer, senão estamos encerrando a live por aqui. Se você quiser pontuar mais alguma coisa, também fica à vontade, sem problemas. Ah, muito bom. Aproveito também para agradecer, né, esse momento de troca e de escuta também. Tenho pensado muito sobre isso, né? É muito bom a gente contar e compartilhar histórias, e que bom que tem pessoas querendo ouvir também, conhecer, né? Então, gosto sempre de agradecer a escuta e a presença das pessoas. Eu acho que é fundamental para a gente, para essa partilha, né? E é isso, né? Eu acho que a gente precisa, é urgente a gente conhecer a história dessas mulheres,
assim como a tia Ciata, existem diversas outras tias e diversas outras mulheres negras que têm muito a nos ensinar, né? E que é isso, eu acho que a gente precisa buscar essas histórias, essas narrativas e passar a escrever também, né? Porque são histórias que, se a gente não cuidar delas, se a gente não escrever, se a gente não trazer esse registro a partir das nossas pesquisas, elas vão continuar aí desconhecidas, né? Exatamente. Que para que essa história ela seja repassada para os nossos próximos, para os nossos legados, né? Que seja